Você sabe quando a ansiedade toma conta da gente e assim o medo paralisa, a gente não dá conta de fazer nada e de repente você vai sentindo aquela coisa que vem por dentro e dispara uma crise de ansiedade? Você já passou por isso? Eu já. Eu sei exatamente como é ver a ansiedade e o medo roubando a nossa paz e tirando a gente completamente do controle. E foi exatamente por isso que eu fui buscar muito ajuda. E aí eu encontrei o caminho, encontrei estratégias para acabar com essas crises de ansiedade e eu quero te mostrar esse caminho. Então você precisa ficar até o vídeo para eu te mostrar as estratégias que eu usei. Olá, pessoa bonita, eu sou Paula Schaper e hoje eu vou compartilhar com vocês o relato da minha vida. O que aconteceu comigo. Então, se você está buscando soluções para lidar com a ansiedade, com o estresse, esse vídeo pode te ajudar muito, mas lembre-se, é muito importante que você esteja em dia com seus exames, você converse com seus médicos, tá bom? Eu vou dividir com vocês as estratégias que eu usei para poder vencer crises de ansiedade. Eu tive episódios que foram mais significantes e um deles eu fui parar no hospital, achando que eu estava tendo uma parada cardíaca, que eu estava tendo um mal súbito, aquela sensação de morte iminente, aquela coisa que sufoca. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez na vida, mas é muito ruim, é ruim pela sensação em si e também pela sensação de impotência que a gente fica depois, né? O medo de ter uma crise. Então isso impede várias coisas. A partir disso, né, a partir deste problema, eu resolvi me aprofundar mais em algo que eu sempre fui muito interessada, que é a mente humana, como a mente humana funciona, como as emoções se relacionam com o corpo. Sendo eu uma profissional do movimento, né, entrei de cabeça e fui estudar muito, fui estudar neurociência, fui estudar muita coisa, até que, por isso, eu lancei o movimento bioemocional, né, o meu curso, a minha metodologia, que trata do corpo e das emoções juntos, né? A gente aprende a lidar, a gerenciar as nossas emoções e principalmente expandir o nosso potencial através do movimento. Então, hoje eu não vou te ensinar nenhum movimento específico, mas eu vou te falar como eu usei as 5 estratégias que eu usei, como que eu organizei isso para poder me ajudar a cessar as crises de ansiedade. 2014 foi a crise mais forte que eu tive e a partir daquela crise forte que eu fui parar no hospital, eu nunca mais tive uma tão forte quanto aquela porque eu comecei a aplicar tudo que eu precisava. Eu sempre fui uma pessoa que fez atividade física constantemente, sempre cuidei da minha alimentação e também era uma pessoa que gostava de terapia, que buscava, né, olhar para esse lado. E que são 3 estratégias que eu vou falar. Só que eu tive que ressignificar isso também. Então, a primeira estratégia é o exercício físico regular. Mas de que forma? Porque eu vejo muitos profissionais da área falando: você está com ansiedade, então vamos pegar pesado para liberar o estresse. E as pessoas que sofrem com a ansiedade podem ter crises que são disparadas durante a atividade física. Eu não estou querendo colocar mais medo em você de fazer atividade física, não é isso. Mas eu tô querendo te falar que o corpo, ele pode interpretar as reações que a gente tem ao fazer uma atividade física, a frequência cardíaca aumentar, você ficar ofegante, você sentir o corpo cansado, como se isso fosse resultado de uma ansiedade. E aí ele pode disparar. Por isso é importante prestar muita atenção no corpo. Aliás, se você me falasse assim, qual a dica mais importante para eu evitar que eu dispare uma crise de ansiedade, vai ser colocar atenção no corpo, porque ele vai dando sinais antes da crise se instalar. Busque fazer atividades físicas, que você tenha prazer, 2, que você consiga, ter uma orientação, que você consiga não ir demais e também não tá a menos. Aí se você não faz atividade nem física nenhuma, Paulo, o que você acha que eu deveria fazer? Caminhadas. E se você não faz caminhadas, mas faz outras coisas, coloque mais caminhadas no seu dia. Porque existe
uma parte da neurociência que explica isso, que pelo movimento que os olhos fazem de um lado para o outro, enquanto a gente caminha, a gente nem percebe que a gente faz isso, a gente desliga a parte do medo no cérebro e também a gente aumenta a área do hipocampo, que é a área da nossa memória, entre outras coisas. Então, quando eu estou caminhando, eu desligo a área do medo e vou ativando o hipocampo junto, eu tenho condição de elaborar algumas coisas, mesmo que eu não esteja vendo, nem que eu esteja querendo, mas isso vai se transformando. Então, caminhar regularmente ajuda a evitar essas crises. É remédio, tá bom? Caminhar. A segunda estratégia que eu comecei a olhar foi a alimentação. O dia que eu tive essa crise mais forte, eu tinha uma semana que eu tinha começado a tomar um pré-treino que tinha muita cafeína. E aí eu vi que a cafeína demais, né, a cafeína em excesso para o meu organismo, faz disparar meu coração, e aquilo, com treinos muito intensos juntos, não foi benéfico para mim. Então eu fui buscar profissionais que pudessem organizar uma dieta para mim, que teriam alimentos que me trariam mais bem-estar e quais alimentos que eu deveria evitar, o que eu deveria consumir em menores quantidades para que eu deixasse esse sistema mais calmo, tá? Então, a alimentação nesse sentido, tá? E a terceira coisa, que é buscar a ajuda de um profissional, né? Terapia. Buscar uma terapia que a gente possa elaborar. E aí, busque um terapeuta que vá que você combine, precisa dessa conexão com o terapeuta. Essas três, são dicas que todo mundo fala, mas eu acho que tem detalhes em relação às estratégias de como utilizar. E aí o que eu falei com vocês, o corpo para mim é a ferramenta mais eficiente nesse sentido. Por quê? Agora vem a quarta estratégia, que é identificar os gatilhos que disparam a ansiedade. E como é que eu vou identificar isso? Pelo corpo. Para uns vai ser tensão no corpo, né? Tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que sente tensão no pescoço, na nuca. Eu sinto angústia, né? Então eu tenho uma sensação fria aqui perto do estômago. E quando vem essa sensação, eu já sei que está ligada a isso. E aí eu já começo a usar o meu próprio corpo para me organizar. Que aí vai ser a quinta estratégia, que é a respiração. Mas ainda falando sobre os gatilhos, quais pensamentos, quais situações eu identifico que me geram a ansiedade? Porque aí, nessas situações, eu preciso usar os recursos para organizar o meu sistema nervoso autônomo, para organizar o meu sistema de estresse. E o mais, eu acho que o mais eficiente é a respiração, mas qual respiração? Qualquer respiração lenta e profunda vai ajudar a acalmar o sistema. Só que quando a gente está ansioso, a gente tem dificuldade em puxar muito ar e a gente começa. Então, isso precisa acontecer antes da crise disparar. Como? Começou a sentir os sintomas, percebeu que eles estão começando a chegar, e quem sofre com isso sabe o que eu estou falando. Começa a soltar o ar muito lentamente. Eu, como uma pessoa que treina a respiração, que trabalha com isso, você me fala assim, a gente fazer treinamento respiratório, importante a gente usar mais a respiração nasal. Mas para esse caso, eu acho interessante inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Por quê? Porque a gente pode fazer como se tivesse um canudinho bem fininho na boca, assim, ó. E ir segurando a saída do ar. Por quê? O que é interessante? Eu prolongar a minha exalação, eu prolongar a saída do ar. Então é uma forma que eu consigo controlar. Então quando começa, eu inspiro,
e começo a soltar o ar bem lentamente, até eu perceber que eu tô começando a melhorar. E às vezes isso acontece eu dirigindo. Hoje em dia, bem menos, já não tem mais, mas acontecia. Depois, na hora que eu já vejo que o meu corpo tá mais calmo, eu uso uma segunda técnica, que é o suspiro fisiológico, que é uma estratégia muito legal para a gente usar para equilibrar esse sistema, para eu me colocar mais calma, para eu me colocar mais concentrada. Ele não precisa estar entrando em crise de ansiedade para usar essa, não, tá? Momento que você está mais nervoso, que você quer se acalmar, também é legal. E é uma técnica muito simples. Como que ela funciona? O suspiro fisiológico. Eu inspiro 2 vezes, né? Eu inspiro e inspiro de novo pelo nariz e solto o ar pela boca um pouco mais prolongado, que é da mesma forma que eu acabei de explicar. Então, inspira. Vamos tentar fazer comigo? Ó. 3 a 5 vezes do suspiro fisiológico é capaz de reequilibrar o seu sistema, te manter mais calmo. Tem várias outras dicas que podem ajudar. Colocar o pé no chão e mexer com os dedos dos pés, deitar no chão, que é uma coisa que funciona muito, né? Então, essa parte do físico, essa estratégia toda do físico é muito boa. Tem momentos que não dá, tem momentos que é só a respiração, que a gente tá ali, sei lá, no meio de uma reunião. Começa a respirar. Ninguém vai ver o que você tá fazendo. Esse foi o caminho, e principalmente estar atento ao meu corpo, perceber os gatilhos, né? Aquele sinalzinho. E na hora que aquele sinalzinho começa, eu faço uma intervenção. Pela respiração, pelo movimento. Eu vou dar uma volta, vou caminhar. Então eu uso uma intervenção para poder cessar aquilo. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Essas crises elas foram espaçando, elas foram diminuindo. Por quê? A gente está trabalhando aí na plasticidade cerebral, né? A gente está criando novos caminhos no cérebro, tá reprogramando esse cérebro, porque ele vai entendendo que você não precisa mais daquela crise, que aquilo não te dispara mais. Era essa história que eu queria contar para vocês hoje, que eu acho riquíssima, que funcionou muito para mim. Mas eu quero muito saber o que funciona para você também. Então me conta aqui nos comentários. Vamos trocar ideias. Conta aqui para mim também o que você gostaria que eu trouxesse aqui nesse canal para você. Se for interessante, se você achou que vale a pena, curta, compartilha, me ajuda a divulgar esse conhecimento para que outras pessoas possam se beneficiar, tá bem? Um beijo grande e até a próxima.